amigos e irmãos, nono dia do nosso desafio é Mateus 23, 24 e 25, reta final deste importante livro, né? Vamos lá? Lembrando que nós estamos na semana final do ministério terreno de Cristo. No domingo ele chega à cidade de Jerusalém montado em um jumento, nós lemos isso anteriormente, né? E ele se dirige ao templo. E aqui está relatando alguns acontecimentos desse dia. O capítulo 23 inicia-se então, né, com Jesus se dirigindo às multidões e condenando publicamente o modo de vida dos fariseus, que tinham uma boa palavra, sabiam bem o que a Bíblia dizia, o que a palavra de Deus dizia, diziam crer nela, mas não viviam dessa maneira, não exerciam misericórdia, não entendiam o real significado ali. Então Jesus alerta contra a religiosidade, ele fala, né, que esses homens tinham vestes ali, ele fala de filactérios, de franjas, que eram roupas daquela época com trechos da lei escritos, e aqueles homens alongavam esses trechos para dar uma aparência de espiritualidade, e Cristo condena isso. E ele diz, olha, no reino dos céus, né, no reino de Deus, quem quiser ser o maior, esse seja o que mais serve, né, no versículo 11. E aí ele continua, né, essas várias advertências aqui, no capítulo 23, do versículo 13 até o 36, e ele adverte, né, chamando esses fariseus de hipócritas, de pessoas que eram sepulcros caiados. O que é um sepulcro, irmãos? É algo que guarda morte, algo que guarda um cadáver, algo podre. Mas por fora eles pintavam com cal, ficava branquinho, né? Então por fora era lindo, mas por dentro é aquela coisa podre, né? E Jesus acusa esses homens assim, porque por fora eram muito santos, mas na realidade a sua aparência era de destruição. E ele adverte, né? Vocês fazem prosélitos, mas na realidade vocês devoram a casa das viúvas, né? Com pretextos de longas orações. Nós vemos isso muito, né? Nós temos que ter cuidado com essa história de doar para algum pastor, para alguma pessoa, com pretexto que ele vai orar e vai abençoar. Cuidado, né? Cuidado com isso. O Senhor Jesus Cristo já nos adverte aí. E chama essas pessoas, né, de raça de víboras. Muitos detalhes aqui, né? Qualquer dúvida pode chamar lá no Instagram ou no WhatsApp, né? No Instagram fica anônimo, viu? Não precisa ter vergonha. E Jesus aqui termina o capítulo 23 com um lamento sobre a cidade de Jerusalém, né? Que matou os profetas, apedrejou os enviados. E aí ele fala assim, olha, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha reúne, né, os seus filhotinhos, né? Mas vós não quisestes. Um importante trecho, né, reforçando a responsabilidade humana na decisão a respeito da salvação. Às vezes Deus quer realizar algo, mas nós não queremos, então ele respeita aqui um exemplo claríssimo disso. E aí inicia-se o capítulo 24, um dos capítulos mais complicados do livro de Mateus, porque aqui Jesus ele vai falar sobre o que vai acontecer na sua vinda. Qual que é o contexto? Assim que os discípulos e Jesus saem do templo, os discípulos já esperando que Jesus iria ser aclamado rei, né? Não entendiam ainda, os seus olhos estavam vedados, não entendiam as profecias. Isaías 53, lá em Zacarias, fala que o Messias precisava ser traído, morto, ferido, transpassado. Não entendendo isso, eles já acham que o Messias já seria feito rei. E quando eles saem, né, eles começam a mostrar Jesus empolgados, olha o templo, olha que maravilhoso, que construção, e Jesus joga um balde de água fria, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra, esse templo vai ser destruído. Fato que de fato aconteceu, né? Um evento que de fato aconteceu 30 e poucos anos depois, quase 40 anos depois dessa fala de Cristo. O general Tito invadiu ali a cidade de Jerusalém e destruiu completamente o templo, colocou fogo, destruiu as paredes, removeu as pedras todas, literalmente pedra sobre pedra não ficou, à procura de ouro, né? E aí, Jesus falando isso, os discípulos falam, olha, mas então peraí, como que funciona? Vamos entender essa cronologia, como que vai ser isso? Como que vai ser a sua vinda? E Jesus passa o seu sermão explicando como vai ser na sua vinda. Lembrando que o arrebatamento não é citado aqui nesse texto, né? O arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, é dito por Paulo que era um mistério. Irmãos, digo um mistério, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15 também. Então o arrebatamento é um mistério, era um mistério. Então não foi revelado por Jesus aqui o arrebatamento, apenas a segunda vinda, que vai acontecer posteriormente, né? Primeiro seremos arrebatados aos céus, depois Jesus retorna em glória, e aqui mostra isso, o que aconteceria com o mundo os sinais da vinda de Jesus em glória, não do arrebatamento. E aí Jesus cita aqui, né, do versículo até o versículo do 3 até o 12, ele dá um breve resumo. Como que o judeu contava uma história? Ele contava toda a história, mais ou menos por alto, um panorama,
e depois ele vinha detalhando. Jesus faz isso. Até o versículo do 13, ele faz um grande panorama falando que vai haver um princípio das dores, é algo que nós já estamos vendo, né? Nações contra nações, reino contra reino, guerras, rumores de guerra, perseguições. Nós já experimentamos essas dores, os princípios das dores, né? E depois ele vai narrar o que acontece antes da sua vinda em glória, que é a grande tribulação, né? Versículo 15 até o 27 está descrito o período de grande tribulação, que a igreja não passará, irmãos, né? Está muito claro isso, né? Depois nas cartas de Paulo vai ser desenvolvido melhor, mas Cristo não fala a respeito disso literalmente, né? Cita aqui que a grande tribulação vai acontecer, o que vai acontecer nela, o surgimento de falsos profetas, falsos cristos, nós já vemos isso em algum grau hoje, né? E depois, capítulo 29, do versículo 29 ao 31, ele fala como que vai acontecer na vida do Filho do Homem, ele voltando em glória com os seus anjos, e as tribos da terra vão se lamentar, né? Lá em Zacarias conta que as pessoas vão chorar como quem chora por um filho, né? E aí o capítulo 24 e junto ao 25, ele coloca parábolas. Depois de Jesus dar os sinais da sua vinda, ele coloca parábolas. Então tem a parábola da figueira, é a primeira dela, né? Que dá uma certa confusão, né? Que parece que Jesus está dizendo que aquela geração da época dele que veria esses sinais, e não, né? O que Jesus está querendo dizer é que quando os sinais começarem a acontecer, não passará esta geração, essa que vê os sinais sem que ele volte. Então nós já estamos vendo alguns sinais, provavelmente nós seremos essa geração que verá a volta de Jesus. E aí o capítulo 25 ele finaliza com as parábolas e depois como vai ser o grande julgamento ali no final da grande tribulação. Nós temos ainda no final do capítulo 24, né, a parábola do servo bom e servo mau, que é aquele servo mau que falou assim, meu senhor vai demorar. Então o servo mau é aquele que acha que Jesus vai demorar. Você acha que Cristo está demorando? É porque você é um servo mau. Depois vem a parábola das 10 virgens, que também nos ensina a ser perseverantes, vigilantes, estar desejando e esperando a volta de Jesus. A parábola dos talentos, que mostra que aqueles que não são salvos não produzem nada mesmo no reino de Deus, né? Quem é lançado fora, aquele que Deus deu um talento, ele não produziu nada para Deus, então de fato ele não era salvo. Prova disso é que ele foi mandado para o inferno. E finaliza o capítulo 25 como que vai ser o grande julgamento. Quando Cristo vier em glória, ele vai separar as nações, as pessoas ímpias e as más. A igreja não estará aí nesse momento, nós teremos sido arrebatados. Mas aqui tem uma frase muito importante, né? Irão os justos para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno. A palavra eterna é a mesma para o céu e para o inferno, viu? Então, se o céu é eterno, o inferno também. Então, prepare-se, viu? Amém? Muitos detalhes aqui, qualquer dúvida, chame lá, nós vamos responder. Tenho certeza que 8 minutos foi insuficiente, mas não vamos delongar mais. Uma boa leitura para você nesse dia, qualquer dúvida, mais uma vez, chame lá. Até mais.